vamos dar seguimento agora no nosso simpósio, né, a doutora Nayara de Souza Nogueira, a nossa médica pneumologista da equipe, nossa pneumologista de referência, que atua também na linha de frente, preceptora também do programa de residência. Ela vai fazer uma apresentação a respeito dos cuidados do paciente com DPOC e COVID. É uma doença também prevalente, né? Aquele paciente que tem DPOC, evolui com COVID, e nas formas graves acaba sendo admitido aqui no hospital. Então, vamos lá com a apresentação da doutora Nayara. Olá, tudo bem? Meu nome é Nayara, eu sou médica pneumologista, eu trabalho aí na Santa Casa de Araçatuba, na UTI geral e na UTI COVID, e a pedido do Dr. Fábio Bombarda, hoje eu vim aqui conversar com vocês no simpósio sobre os cuidados dos pacientes DPOC com COVID-19. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a aula de hoje. Então, como eu disse, o tema da aula são os cuidados com o paciente COVID-19 e DPOC, tá? Deixa eu clicar aqui. E a discussão, ela vai abordar como tópicos, né, o risco dos pacientes DPOC em relação à COVID-19, a evolução e prognóstico desses pacientes, os cuidados gerais com eles, manejo e tratamento, e o segmento pós-COVID. Nós temos que lembrar, então, que há uma alta prevalência de pacientes com DPOC no mundo, são 380 milhões de pacientes com esse diagnóstico, sendo que 13 a 16%, correspondendo a 13 a 16% da população acima de 40 anos. Os pacientes com DPOC, eles têm uma doença crônica, né, do aparelho respiratório, que é o aparelho com maior comprometimento na COVID-19. Então, em cima de uma pneumopatia crônica, o paciente ainda vai ter a inflamação da pneumonia viral causada pelo COVID-19. Os pacientes ainda com DPOC, eles convivem com outras comorbidades, né, entre elas, algumas que também demonstraram maior risco na evolução do COVID-19, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, então, são pacientes com comorbidades. Alguns estudos recentes também demonstraram que o tabagismo ativo e a DPOC regulam positivamente a expressão da AC2 nas vias aéreas inferiores. A AC2 é a enzima conversora de angiotensina 2, tá? Ela funciona como um receptor na membrana das células do nosso corpo para a proteína S do vírus se ligar na célula e infectar essa célula. Então, para ilustrar aqui, eu trouxe o esqueminha, né, demonstrando a AC2, né, a enzima conversora de angiotensina 2, como receptor nas nossas células, se ligando à proteína S do vírus, do COVID, né, do SARS-CoV-2, e possibilitando a fusão do vírus com a nossa célula e a liberação do material genético dele no interior das nossas células, causando, assim, a infecção. Essa regulação positiva, né, esse aumento desses receptores nos pacientes tabagistas e DPOC, poderia ser um fator para facilitar a infecção? Não conseguiu se provar isso, tá? Por quê? Porque esse receptor, né, essa proteína, ela sofre diversas mutações, e isso gera um polimorfismo, tá, nesse receptor. E essas alterações, essas mutações, elas podem, inclusive, dificultar a ligação do vírus, tá, e a sua entrada nas células. Então, isso vai variar de organismo para organismo. Então, não conseguiu se obter uma relação direta do aumento desse receptor nas células com a facilidade de infecção pelo vírus. Então, o DPOC, ele não desponta ainda como uma condição facilitadora para a aquisição do SARS-CoV-2, tá? Faltam ainda estudos, porém, nos estudos que temos, há evidências crescentes de que a DPOC, sim,
é um fator de risco para uma evolução mais grave, uma evolução desfavorável da COVID. Trouxe aqui 2 estudos para demonstrar isso. Então, são estudos chineses, né? A maioria dos estudos grandes ainda são da China. E nesse primeiro estudo aqui, que é uma análise de comorbidades, foram avaliados 1.590 pacientes com Covid-19. E nesse estudo foi demonstrado, então, que o DPOC mostrou, sim, um risco, tá, maior para admissão em UTI, ventilação mecânica ou morte, tá, com uma razão de chances, né, um odds ratio de 2,6. Além disso, 62,5% dos casos graves tinham história de DPOC, contra 15,3% dos casos não graves, e 25% dos pacientes que morreram eram pacientes com DPOC, em comparação a 2,8% dos que sobreviveram. Então, isso demonstra realmente uma evolução pior nos pacientes com esse diagnóstico. Em outro estudo multicêntrico, também chinês, os pacientes com DPOC eram até 15,7% dos pacientes críticos e apenas 2,3% dos pacientes moderadamente enfermos. Como cuidados gerais nesses pacientes, nós temos que lembrar que eles são pacientes crônicos, pacientes que demandam avaliações de rotina, e essas avaliações não devem ser deixadas de lado, o paciente tem que manter os cuidados, tá, continuamente. Então, uma opção, né, devido ao distanciamento social, ao isolamento, é a telemedicina, tá? Ela pode ser uma ferramenta útil para manter essas consultas de rotina. O DPOC, ele é muito sintomático, né, tem sintomas respiratórios crônicos, então, às vezes, os sintomas da doença se confundem com os sintomas de COVID. Então, esses pacientes, eles têm que ser acompanhados e orientados a qualquer sintoma novo ou piora dos sintomas deles, procurarem, né, um atendimento médico, procurar fazer o teste de COVID para ter esse diagnóstico mais rápido possível e fazer o acompanhamento, tá? Então, a orientação aqui, se tiver febre, piora da dispneia, piora da tosse, anosmia, né, que seria um sintoma diferente do habitual, ele fazer o teste de COVID, e se o teste der positivo, o tratamento para COVID-19 deve ser conduzido independentemente da presença de DPOC, tá? Outro ponto importante são as terapias não farmacológicas. Os pacientes têm que manter o tratamento não farmacológico, que aí vai incluir vacinação. Então, a vacinação deles tem que estar em dia, vacinação para a influenza, para o pneumococo, né, a pneumo 13, a pneumo 23, e agora a vacinação de COVID, no qual eles são um grupo prioritário. Fisioterapia e reabilitação pulmonar nos pacientes que já têm indicação de realizar devem ser mantidas. Os pacientes tabagistas devem ser encorajados a parar de fumar, a fazer um trabalho para diminuição e cessação do tabagismo nesses pacientes. O tabagismo, ele, além de ter aquela alta regulação, né, para AC2, o hábito de fumar, ele é considerado de risco, pois o paciente vai ter maior contato com a mão, leva a mão à boca, leva a mão ao nariz, tá? Fica, às vezes, em ambiente sem máscara para poder fumar. Então, o fato de fumar mesmo, o hábito, né, de fumar é um fator de risco. E a gente tem que se preocupar também com a saúde emocional desses pacientes. São pacientes que sabem que tem uma doença pulmonar, que sabem que tem um maior risco, né, de mortalidade, se tiverem a infecção pelo COVID, então isso deixa eles mais ansiosos, mais depressivos, e às vezes o paciente fica lá com distanciamento da família, e também pode ter um prejuízo na saúde emocional desses pacientes, todo esse contexto.
E as orientações gerais, tá, de distanciamento, de uso de máscara, de higienização das mãos com água, sabão, álcool gel, tudo isso deve ser sempre lembrado para esses pacientes. Quanto ao manejo e tratamento, tem alguns tópicos que nós devemos discutir, abordar aqui. Então, as terapias inalatórias, os broncodilatadores, os corticoides inalatórios, essas medicações, elas devem ser mantidas nesses pacientes. Se o paciente faz uso crônico, né, uso contínuo dessas medicações, elas não devem ser diminuídas ou retiradas. Não há nenhum estudo ainda demonstrando dano ou benefício dessas medicações no contexto da COVID, tá? Então, via de regra, elas devem ser mantidas. Há aí a preocupação quanto ao corticoide inalatório, de aumentar o risco de pneumonia, tá? Porém, se o paciente já faz uso do corticoide inalatório como medicação para evitar a exacerbação, né? Essa retirada dele pode piorar o quadro, pode gerar uma exacerbação mais grave, aí piorar o desfecho. Então, via de regra, devem ser mantidos todos os tratamentos inalatórios, broncodilatadores e corticoide inalatório nos pacientes com COVID, DPOC e COVID. Uso do corticoide sistêmico, nos pacientes com sinais de exacerbação pelo DPOC, independentemente do COVID, ele deve ser utilizado, tá? Deve ser utilizado na dose habitual, que é 20 a 40 miligramas por dia de prednisona por 5 a 7 dias, tá? Na infecção pelo COVID, há duas indicações bem estabelecidas para o uso do corticoide sistêmico, que é a SARA, né, a síndrome respiratória aguda grave, e a exacerbação de DPOC, tá? Nessas duas condições, o corticoide sistêmico está bem indicado. E aí existem estudos, né, o maior é com a dexametasona, de 6 miligramas por dia, do Recovery, e também há um estudo com metilprednisolona, que também mostrou benefício nesses pacientes. Quanto a antibióticos, os pacientes com DPOC exacerbados, que evoluem com escarro purulento, ou quadro grave, né, com necessidade de UTI, ventilação mecânica, também está indicado, tá? E nos pacientes com infecção pelo COVID-19, a indicação de antibiótico é suspeita de infecção bacteriana secundária, tá? Quanto maior o risco, maior a gravidade do quadro, maior o risco desses pacientes evoluírem com essa infecção. Então, pacientes hospitalizados em ventilação mecânica, muito provavelmente deverão usar antibiótico terapia. E nesse contexto, o paciente DPOC, tá, também com o COVID-19 entra nesse grupo. Quanto à suplementação de O2, né, e o suporte ventilatório, em caso de hipoxemia, paciente com PaO2 menor que 60 e saturação menor que 93, ele deve ser suplementado com O2, e as opções são o catéter nasal, a máscara reinalante e o catéter nasal de alto fluxo, tá? E aí vai depender da necessidade de cada paciente. Lembrar sempre que nesses pacientes o uso desses dispositivos, né, gera aerosóis, e isso deve ser realizado em ambiente controlado, com toda a equipe de enfermagem, médico, com a proteção, né, com os equipamentos de proteção individual adequados. Em caso de hipercapnia, a ventilação não invasiva, né, para o paciente DPOC, ela sempre foi a medida de eleição, tá? Então, o BIPAV para os pacientes exacerbados, né, da DPOC com hipercapnia na gasometria, a VNI está bem indicada. Nos pacientes com COVID, ela deve ser realizada de forma muito cautelosa, tá? Porque esses pacientes, eles têm um alto risco de evoluir mal, de evoluir com fadiga, né, com falência respiratória rapidamente. Então, pode ser usada, só que com muita cautela e com observação rigorosa. Qualquer sinal de
fadiga, né, de insuficiência respiratória de evolução rápida, o paciente deve ser entubado e colocado em ventilação mecânica. Então, a ventilação mecânica, ela vai ser usada quando houver falha, tanto na correção da hipoxemia, com os dispositivos que eu citei, e também falha na VNI nos pacientes que estiverem usando essa modalidade. A ventilação mecânica, né, não vou entrar em detalhes, mas sempre procurar, né, lançar a mão da ventilação protetora, tá, com os parâmetros adequados, e isso vale para todos os pacientes, inclusive os pacientes com DPOC. A ECMO, né, que é a oxigenação por membrana extracorpórea, ela vai ser indicada nos pacientes que estão em ventilação mecânica, com parâmetros ajustados, né, todos os parâmetros bem ajustados, e mesmo assim o paciente evoluir com uma oxigenação inadequada, com uma ventilação inadequada, então pode-se lançar mão da ECMO como opção de tratamento. Nebulizadores e inaladores devem ser evitados, também pelo risco de gerar aerossóis e gotículas, e isso aumentar a transmissão do vírus, tá? Então, as medicações inalatórias que vão ser administradas devem ser administradas preferencialmente por inaladores com aerosol dosimetrado ou inaladores de pó seco. E no segmento pós-Covid, todos os pacientes, né, DPOC, principalmente, ou com pneumopatias crônicas que pegarem o Covid, eles devem realizar um acompanhamento ambulatorial no pós-Covid, tá, para visar, identificar e tratar sequelas possíveis do quadro. Esses pacientes, eles ficam muito debilitados após a infecção, e eles vão necessitar, sim, de um acompanhamento mais rigoroso no pós-Covid. A partir desse acompanhamento, a gente faz toda uma programação para reabilitação pulmonar, fisioterapia também, motora, né, e pulmonar nesses pacientes, para que eles consigam se restabelecer o mais rápido possível, tá? O acompanhamento com exames, isso vai depender muito de cada caso, tá? Mas nos casos mais graves, em que houve um comprometimento pulmonar, né, uma pneumonia intersticial mais expressiva, a gente costuma, sim, fazer um acompanhamento com imagem da prova de função pulmonar, para também avaliar a evolução do quadro. Mas isso é muito específico, muito de cada caso, tá? A orientação geral é que eles procurem, no pós-Covid, esse acompanhamento para uma melhor evolução do quadro. Acho que era isso que eu queria deixar aqui para vocês, de uma forma mais resumida, tá? E agradeço o convite, espero ter contribuído aí com o simpósio, tá bom? Muito obrigada. Bom, muito obrigada, doutora Nayara, né? Doutora Nayara, é uma exposição muito boa. A doutora Nayara participa da UTI Covid, é uma médica pneumologista que também é atuante, né, na linha de frente do Covid. E realmente, a falar de DPOC, né, assim como falar de diabetes, né, que fala de obesidade, né, são doenças muito prevalentes, né, no meio, né, do Covid, e com certeza na questão dos pneumopatas crônicos, né, aqueles que não são, muitos ainda serão, né, principalmente aqueles relacionados aos pacientes que ficam em ventilação mecânica prolongada. Doutor Luiz, quer fazer alguma consideração? O paciente, o DPOC, né, ele já antes do evento do Covid, né, ele já assustava os intensivistas, né? Quando a gente interna um paciente com DPOC, por qualquer patologia, pode ser uma infecção urinária, uma pneumonia, um DPOC infectado, né? Ele sempre é visto de uma forma já meio diferente, né? Na UTI a gente tem aquela posição assim de tentar não entubar,
porque se entubar o paciente com DPOC, a evolução vai ser bem difícil, bem diferente dos outros pacientes, né? E agora, com o advento do COVID, né, nós temos, então, uma pneumopatia em cima de um pneumopata, né? Quer dizer, o paciente já tem o pulmão comprometido e ele adquire uma doença que agride de forma, assim, né, catastrófica o pulmão. Então, eu acho que é um tipo especial de paciente, realmente, pela gravidade, considerando que DPOC é uma doença crônica, então já pega uma faixa de idade assim, mais avançada. A necessidade de ventilação mecânica e mesmo da ventilação não invasiva vai desfazer todo aquele equilíbrio, né, que o DP ótico consegue estabelecer ao longo dos anos, não é? Aquele equilíbrio entre os gases que são diferentes de uma outra, da pessoa com um pulmão previamente normal. Então, o paciente já está acostumado com um nível mais baixo de PO2, de um nível mais alto, um pouquinho de PCO2. Nós, com o tratamento, vamos desfazer esse equilíbrio. Então, se na era pré-Covid já era uma situação difícil, eu acredito que na situação que nós vivemos agora, com a doença Covid no DPOC, essa dificuldade só aumenta. E um detalhe, não é, que complementando assim o que foi colocado na aula de hoje de manhã, que acho que as aulas se complementam, não é? Nós podemos nos preparar para uma legião de pneumopatas crônicos, né? Os sobreviventes do Covid grave, não é? São pacientes assim, com uma alta chance de complicações crônicas e a gente não sabe com o que vai se deparar, mas temos que nos preparar para isso, né? E cumprimentar e agradecer a doutora Nayara, né, pela aula, pela brilhante exposição.